Seja bem-vindo e bem-vinda à segunda aula do canal Cricasoli Crochê e Amigurumi. Na primeira aula, eu, professora Cristiane, ensinei a segurar a agulha e o fio e a fazer a laçada inicial e as correntinhas, que são os primeiros passos para começar a fazer crochê. Se você ainda não assistiu, sugiro que você assista para que não encontre dificuldade em acompanhar a aula de hoje. Deixei o link na descrição do vídeo. Nesta aula, ensinarei 2 pontos fundamentais para realizar as técnicas do crochê e do amigurumi. O ponto baixo, que é o ponto mais utilizado para fazer amigurumis, e o ponto baixíssimo, muito utilizado para acabamentos e arremates. Para aprender e treinar esses 2 pontos, faremos juntos esse lindo porta-copos e desta forma você confeccionará sua primeira peça enquanto aprende. Não é demais? Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Se gostar da videoaula, deixe seu joinha. Agora, material em mãos e vem aprender comigo! Para realizar o ponto baixo, é necessário ter uma base de correntes para a técnica do crochê convencional ou um anel mágico ou círculo mágico para a técnica do amigurumi, como ensinarei adiante. Para iniciar o porta-copos, faremos 20 correntinhas iniciais. Uma dica que deixo é não fazer as correntinhas apertadas, para que o trabalho não fique mais estreito na parte de baixo e mais largo em cima, pois conforme você for fazendo as carreiras, a tendência é a mão ficar mais leve e os pontos acabam ficando mais soltos e largos. Então, faça as correntes mais largas e procure manter a mesma tensão no fio para que os pontos fiquem uniformes. Então, feitas as 20 correntinhas, você vai fazer mais 2 correntes de subida para dar altura ao ponto. Então, a primeira e a segunda correntinha de subida. Agora, você vai contar 3 correntes a partir da agulha, contando a partir da agulha. Então, da agulha para baixo. Você vai contar 1, 2, 3 correntes. Na terceira corrente, faremos o primeiro ponto baixo desta forma. Introduza a agulha aqui por dentro da corrente, passando por entre as 2 alcinhas da corrente, pois a corrente tem a alcinha de dentro e a de fora. Então, você passa aqui pelo meio e vai laçar o fio, trazendo aqui por dentro da corrente. Então, você firma o trabalho aqui com o polegar para dar sustentação e o trabalho não girar. Lace o fio novamente e agora você vai trazer o fio aqui por dentro das 2 alcinhas que ficam na agulha, desta forma. Temos então o primeiro ponto baixo. Novamente, na corrente seguinte, entrar com a agulha por entre as 2 alcinhas da corrente, laça o fio, conduzindo para dentro dessa corrente, ficando com 2 alcinhas na agulha. Então, você laça o fio novamente e traga-o conduzindo por dentro das 2 alcinhas que ficaram na agulha, desta forma. Entra dentro da próxima corrente,
laça o fio, lembrando que deve passar a agulha por baixo do fio pela frente e laçá-lo aqui por trás. Então, introduz a agulha no ponto, passando por baixo do fio, traz o fio aqui para dentro da corrente, ficando assim com duas alcinhas, laça o fio e traga-o por dentro das duas alcinhas. E assim você vai construindo os seus pontos baixos. Não aperte muito o fio, deixe o ponto mais folgadinho para que o trabalho não fique enrugado, para que ele não fique muito fino aqui embaixo e largo depois em cima. Então, continue fazendo seus pontos baixos até o final da carreira. Chegado aqui ao final da carreira, você estará no último ponto antes da laçada inicial, que não contou como uma corrente. E você vai agora virar o trabalho e fazer uma corrente de subida para dar altura ao ponto. E você vai inserir a agulha aqui por baixo das duas alcinhas do ponto seguinte, pois agora você não tem apenas correntes como base para fazer o ponto. Sua base agora é de pontos baixos, então não precisa mais entrar com a agulha aqui pelo meio do ponto que fica aqui por cima. Você deve inserir a agulha passando por baixo das duas alcinhas que compõem o ponto. Então, você laça o fio, trazendo para dentro do ponto, ficando com duas alcinhas na agulha, laça o fio novamente e o conduz aqui por dentro das duas alcinhas que estão na agulha, ficando desta forma. Então, insira a agulha por baixo das duas alcinhas que compõem o ponto, aqui por baixo das duas alcinhas, lace o fio e traga-o para dentro do ponto. Firma com o polegar para o trabalho não rodar na agulha, lace o fio e passe-o por dentro das duas alcinhas na agulha. Desta forma, você vai fazendo seus pontos baixos. Para o nosso porta-copos, vamos fazer 20 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo. Então, você vai continuar esse mesmo passo a passo por 20 carreiras seguidas, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base até o final da carreira. Sempre que chegar ao final da carreira, você vai virar o trabalho, fazer uma corrente de subida e continuar trabalhando em pontos baixos. E assim você vai fazendo em todas as carreiras. Sempre passando aqui pelas duas alcinhas, por baixo das duas alcinhas do ponto. Ao final da 20ª carreira, o porta-copos estará desta forma. E agora nós vamos fazer o acabamento em pontos baixíssimos. Como eu já disse
na introdução do vídeo, o ponto baixíssimo serve para acabamentos e arremates, para isso que ele é mais utilizado. Então, nós vamos fazer aqui toda a volta do trabalho em pontos baixíssimos. E vai ficar mais ou menos com um acabamento parecido com essas correntinhas aqui em toda a volta. Para fazer o ponto baixíssimo, nós vamos primeiro ajustar o fio à agulha. E aí, nós vamos entrar com a agulha aqui no mesmo lugar onde fizemos o último ponto baixo aqui da nossa carreira. Sem laçar, apenas introduza a agulha aqui junto ao ponto e aí você vai laçar o fio, trazendo para dentro do ponto aqui. E aí, fica com duas alcinhas, mas você já vai conduzir o fio por dentro dessa alcinha que já estava na agulha, desta forma. Novamente, aqui nessa lateral, você vai entrar por dentro, deixa eu mostrar aqui, por dentro desses vãozinhos aqui, ó, do ponto. Ao finalzinho aqui, sempre fica um buraquinho, que são da corrente de subida e a finalização do último ponto das carreiras. Então, é nesses espacinhos que você vai trabalhar o ponto, porque diferente das pontas, você não tem essa alcinha de correntes aqui por cima para você trabalhar. Então, é nesses espacinhos aqui que você vai trabalhando os pontos. Então, você vai. Segundo ponto baixo. Você vai introduzir a agulha, passando aqui por baixo das duas alcinhas aqui, por baixo do ponto. Laça o fio, conduzindo para dentro, para frente do trabalho. E aí, você já passa o fio aqui por dentro da alcinha que ficou na agulha. Não aperte muito aqui o ponto, o fio, para que ele não tenha dificuldade de passar a agulha aqui. E também para não enrugar o trabalho, porque quanto mais apertado, ele vai enrugando o trabalho. Então, faça de forma bem leve, com a mão bem solta, sem afrouxar demais, para ficar folgada a corrente, as correntes que vão se formando aqui. E também sem apertar demais a ponto de enrugar o trabalho. Então, dá uma alturinha aqui, uma altura. E aí, você entra no ponto seguinte, laça o fio, conduzindo aqui para frente do trabalho, e aí você já passa aqui pela alcinha que ficou na agulha. Ele é bem simplesinho de fazer, e ele vai dando o acabamento de trancinhas aqui na lateral do trabalho. Então, faça até o final. Quando chegar aqui, eu mostro como fazer. Então, fizemos aqui toda a carreira na lateral aqui do trabalho. E agora, chegamos ao final aqui, ao canto. No cantinho, você vai inserir a agulha aqui, ó, por baixo dessas alcinhas que ficam aqui no ponto, bem no cantinho mesmo, e fazer um ponto baixíssimo. Laça e traz aqui já por dentro das duas alcinhas, da alcinha da agulha. E aí, você vai trabalhar agora pegando aqui por baixo dessas alcinhas aqui, que fica aqui da trancinha, que já foi o início do trabalho. Você vai pegar aqui por baixo.
trabalhando toda a volta do trabalho, sem apertar, como eu já disse. E aí vai dando já o acabamento. Então, faça por toda a volta e ao final mostrarei como que faz o arremate. Para realizar o arremate do trabalho, nós iremos fazer aqui no último pontinho. Em seguida, nós vamos pegar aqui, ajusta o fio e vamos pegar aqui no primeiro ponto que nós fizemos, no primeiro ponto baixíssimo, e nós vamos entrar aqui por baixo dele e fazer mais um ponto baixíssimo e puxar o fio. Puxa a um tamanho que você consiga depois costurar. E aí, você corta o fio. Você vai ficar aqui com duas pontas, né? Então, você vai pegar o fio do novelo e vai puxar. Ficando dessa forma. Então, você puxa bem o fio, ele vai dar um nozinho. O próprio ponto baixíssimo, quando você puxa o fio do novelo, ele já dá esse nozinho. Por isso que ele é utilizado para fazer arremates. Agora, nós vamos esconder os fios que ficaram. Para isso, nós vamos utilizar uma agulha de tapeçaria, de tamanho médio. Já passei o fio pela agulha e agora observe que o acabamento ficou virado apenas para um lado do trabalho e o lado oposto não fica com acabamento. Esse é o efeito que dá fazer o acabamento em pontos baixíssimos. Ele acaba fazendo com que um lado fique direito e o outro avesso, porque ele não tem altura para seguir rente aqui ao trabalho. Então, esse será o lado direito do trabalho. Então, para o acabamento, você vai passar o fio aqui para o lado direito, para que você possa esconder o fio na parte de trás do trabalho. Então, passe o fio para o outro lado, até sumir aqui o nozinho, escondendo ele aqui no meio do ponto. Então, vira o trabalho. E aí, você observa que aqui em cima está o ponto do acabamento. Aí, fica essa alcinha por baixo dos pontos. Deixa eu aproximar. E aqui os pontos baixos. Nós vamos passar a agulha aqui por entre os pontos baixos para esconder esse fio. Então, nós vamos entrar aqui. Dessa forma. E aí, vamos passar a agulha aqui por entre esses pontos aqui, sem aparecer do outro lado. Apenas aqui por essas alcinhas aqui do ponto baixo da peça. Vai passando dessa forma. Por isso, é interessante usar uma agulha de tamanho médio, para você poder pegar alguns pontos de uma vez só. Então, você passa o fio aqui por dentro. Vou passar em mais alguns. Aqui, ó, por baixo dessas alcinhas aqui, ó, o acabamento. E aqui tem os pontos baixos da penúltima carreira. Então, é por eles que você vai passar
a sua agulha com o fio. Desta forma aqui. Não precisa passar até o final. É só para esconder mesmo. Vai ficar aqui uma pontinha. Então, você vem com a tesoura e vai cortar aqui rente ao trabalho. Com muito cuidado para não cortar o ponto aqui, senão você desmonta todo o trabalho. Aí você dá uma puxadinha assim para lateral, que ele esconde o fio já. Tá arrematadinho. Você vai fazer o mesmo procedimento com o outro fio. E assim ficou o nosso porta-copos. Vou mostrar os dois que eu fiz. Um com o fio número 6, barbante número 6. E esse aqui eu fiz com o número 4. Para vocês terem uma ideia, para você ter uma ideia do tamanho da diferença que dá. Ou se você quiser um maiorzinho, você pode usar a mesma receita e fazer com o barbante número 6. E se você quiser um menorzinho um pouco, você usa o número 4. Ou você pode simplesmente aumentar aqui a receita fazendo mais correntes com o barbante número 4. Ele fica um pouco mais macio do que com o número 6. Então, esta foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreve aí no canal para acompanhar todas as nossas dicas e novidades e o nosso passo a passo aí, tá bom? Um super abraço e espero você na próxima aula. Até lá!